Boa noite, Júlio. Boa noite, deputado. Como vai, prefeito? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Bom, gente, deixa eu apresentar o deputado Júlio Delgado. O deputado Júlio Delgado é o deputado do meu partido hoje, do PSB. Eu tive a grata honra... Sim. O pessoal que está no Facebook, que está nos assistindo no Facebook, eu queria pedir a vocês que correm lá para o Instagram, tá, gente? Que a gente vai transmitir a live agora pelo Instagram, tá? Por causa da presença ilustre do deputado Júlio Delgado. Mas Júlio Delgado, como eu estava falando, eu tive a grata honra dele vir aqui participar da minha filiação ao PSB. O deputado já veio aqui por 2 vezes, né, deputado? O deputado preside a comissão, a CPI de barragens, teve aqui no município, naquele momento difícil que nós enfrentamos aqui, com relação ao nível 3, né, de rompimento de barragem do Gongo, que para nossa infelicidade, tá, deputado? Queria te falar de antemão, Barra de Cocais ainda continua na mesma situação, sabe? A mineradora construiu um dique aqui, um muro que seria, teoricamente, ele daria segurança para a cidade de Barra de Cocais, mas a cidade que atesta a segurança, a empresa, a consultora que presta consultoria para o Ministério Público, ela não atestou segurança desse dique que foi construído, né? Então, teoricamente, se nós tivermos um rompimento agora, teoricamente, esse muro não segura a lama e Barra de Cocais ainda continua uma cidade que não tem segurança, né? Isso é muito triste, né? Estou te falando, tá, deputado? Isso é muito triste. Barra de Cocais ainda convive com essa insegurança, com essa incerteza, né? As pessoas ainda continuam sofrendo. Eu falo, deputado, que os problemas são tantos, né, que acabam nos engolindo, né? Hoje a gente convive com a pandemia, a gente acaba esquecendo desse assunto de barragem, mas é um assunto que está muito à tona aqui em Barra de Cocais, ainda dado, nós ainda não temos segurança, né? Então faço um apelo para o senhor, deputado, que está lá, que preside essa CPI, né, de barragens, que a gente ainda está nessa situação até hoje. O cocaense, infelizmente, até hoje está adoecendo por isso, né? Os ribeirinhos, que o senhor conheceu muito bem, a realidade de todos, conversou com muitos deles, né? Vivem ainda essa pressão, não sabe o que acontece, né, caso aconteça um rompimento. Então, um apelo que eu faço ao senhor, para levar para os deputados que lá estão também, para a gente poder ver se a gente consegue resolver essa situação. Mas, infelizmente, a gente vive essa mesma situação, sabe, deputado? De incerteza, de insegurança, de pânico, tá certo? Gostaria de deixar o senhor falar agora, deputado. Oi, Décio, é um prazer estar falando com você, cara. Um prazer estar falando com os seus amigos aí de Barão de Cocais, as pessoas que te acompanham, nossos companheiros aí na cidade. A gente está... hoje eu estou em Brasília, vim aqui para cumprir um pouco a nossa obrigação. A gente está trabalhando remotamente, eu estava em Belo Horizonte até então, mas a gente tem questões a serem tratadas com a questão do partido nacionalmente, questões que nós tratamos hoje, por exemplo, com o presidente nacional a seu respeito, da sua candidatura, da sua pré-candidatura, né, para a reeleição, do nosso entusiasmo com isso aí, pelo que você fez e que você empreendeu à frente de Barão de Cocais desse período. Como é que foi sua luta com relação a essa questão toda nossa aí da pandemia e agora também do risco de bombo soco, tantas coisas que nós tivemos envolvidos conjuntamente. Tive com você no dia da sua filiação para reafirmar para você e para os companheiros do partido aí, tantos que nos receberam com muita alegria, com muito entusiasmo, qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso intuito na sua disposição de continuar à frente da prefeitura. Eu estava acompanhando sua fala agora com os companheiros, quando você autorizou a nossa solicitação, com relação à taxa de iluminação pública, que nós lutamos muito aqui. A verdade é que todo mundo acha que a CEMIG faz bonitinho, colocando os postes, colocando a taxa de iluminação, colocando as lâmpadas. Elas não têm realmente medidor em cada lâmpada, e mais que isso, agora passou a cobrar das prefeituras toda a fiação, todo o necessário, toda vez que é chamada a trocar uma lâmpada, tem uma cobrança extra na prefeitura, e isso vai na taxa de iluminação, que as pessoas muitas vezes não veem porque uma rua está mais escura ou mais clara, num trabalho que a CEMIG, chamada por você sempre, presta ou não atenção, que é uma companhia que a gente luta para que ela fique ainda pública, para que ela possa ser geradora de ações sociais, muito mais de implementação. Depois que a CEMIG começou a ter participação privada, ela começou a ter foco muito mais na questão empresarial e na questão de geração de energia, onde é lucrativo. E ela abandona um pouco o seu trabalho social, que é fundamental
para nós, agentes públicos, e aquilo que você se propõe e deseja, no caso do Barão de Cocais. Então, eu estava acompanhando isso, dizendo a explicação que estava dando para os seus eleitores, e dizer que você está corretíssimo nessa postura. Nós vamos continuar agindo também em cima da CEMIG e garantindo para que a CEMIG seja uma empresa pública. Porque a partir do momento que ela for privada, nós vamos ver na CEMIG o que nós estamos vendo nas mineradoras, que a gente espera muito mais uma ação filantrópica e assistencial do que obrigatória. Quando a Vale era do poder público, ela tinha a obrigação de dar a restituição do impacto ambiental, ela tinha a obrigação de fazer a restauração. Hoje não. Hoje ela faz por uma liberalidade dela, né? E a gente tem que ficar pedindo isso. Como a gente está vendo que até hoje algumas situações não se resolveram. Nós terminamos, para te falar a verdade, a CPI, mas criamos na CPI um comitê permanente de acompanhamento, com participação da Polícia Federal, com participação da Polícia Civil, do Ministério Público do Estado de Minas, da Defesa Civil, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, para que a gente possa continuar acompanhando e fazendo as cobranças, como nós fizemos na semana passada no retorno das buscas às 11 vítimas que faltam ser encontradas do crime de Brumadinho, da mesma forma que a continuidade aí, Gongo Soco tremeu, balançou, estabilizou, a barragem ainda, lá, a sustentação lá ainda não cedeu, e ao não ceder fica essa instabilidade. A Vale prometeu a vocês fazer aquele muro de contenção. Aquele muro é muito mais um muro que divide a cidade, Gongo Soco, da própria sede do município. Eu estive em loco vendo isso, então posso dizer. Então a gente está lutando para que tenha garantidas situações de segurança, para que a gente possa voltar à normalidade. Enquanto isso, a gente fica esperando da empresa uma boa vontade, uma liberalidade, o que ela faria de forma obrigatória, para as pessoas fazerem uma comparação do que era a Vale antes, o que é que ela continua gerando de lucro, e o que era a CEMIG, e se a CEMIG for privatizada, o risco que a gente corre no fornecimento de energia para Minas Gerais e no aspecto social, que é a implementação, que é a ligação de zonas rurais, que é o projeto Minas Eletrifica, para você poder chegar com eletricidade rural nas comunidades que ainda não tem, que ainda tem que ter seus tanques de expansão por obrigatoriedade. Isso tudo está todo num roteiro que eu tenho certeza que você, como prefeito cioso que é de Barão de Cocais, eu tenho um exemplo, Odécio, para te dizer, que me marcou muito quando você, aquele dia desesperado, pediu que nós os ajudássemos. E hoje eu tenho a honra de dizer que você é meu companheiro de partido. Coloquei isso aqui para a questão hoje da reunião da direção nacional, porque é fundamental para que a gente possa ter essa visão social que você tem, a sua pré-candidatura, nós homologarmos seu nome e você continuar tendo por mais 4 anos a condição de trabalhar para o Barão de Cocais, nesse desenvolvimento, dessa visão social. Eu quero mais do que nunca, pela sua formação, como na área de ciências sociais, na área de formação de humanas, te cumprimentar pela sua postura, pela sua conduta, pela sua humildade que você empreendeu à frente quando nós tivemos aí pela CPI e depois, e há realmente uma vontade nossa de continuar trabalhando isso. Lógico que atendendo todos aqueles que foram, de certa forma, evacuados na situação de emergência de Gongo Soco, ainda temos essa preocupação, restituir isso na medida da segurança que possa ser feito, e para isso aqui de Brasília a gente tem botado projetos, no sentido de dar continuidade e dar segurança às pessoas, para que a Defesa Civil possa fazer o seu papel, e os municípios. Nós temos uma questão fundamental agora na reforma tributária, de dividir um pouco esse bolo arrecadatório. Tirar só vocês do fundo de participação, tirar só vocês de CMS, acabar com o PIS/COFINS e nessa redistribuição aumentar a porcentagem de recebimento por parte de municípios e estados, para que não tenham que ficar na dependência da arrecadação do governo federal. Essa é a nossa missão, e eu estou aqui hoje nessa live para poder dizer que com você a nossa obrigação e a nossa missão é essa.
Deputado, eu agradeço a parceria, tá? Eu agradeço os elogios. Eu só gostaria, deputado, de ver a sua opinião com relação, já que a gente tocou do assunto das pessoas que foram evacuadas do socorro. Nós sabemos que boa parte dessas pessoas ainda não conseguiram nem negociar, sabe, deputado? O que acontece hoje é que a Vale não senta na mesa para negociar muitas vezes, ela senta para apresentar uma proposta, sabe? Muitas vezes ela demora 6, 7 meses para apresentar uma proposta e ela dá 3 dias para a pessoa aceitar a proposta. E se a pessoa não aceitar a proposta, ela não tem mais diálogo com ele, sabe? Então muitas pessoas estão vivendo esse cenário aqui, sabe, deputado? Nós sabemos que quando o poder público falha, que é o caso que a gente falou, a gente não estava preparado para esse tipo de acidente, para esse tipo de eventualidade, mas quando o poder público está ausente nesse sentido, quando a empresa também não sabe o que fazer, quem sofre é o povo, né? Nós observamos isso aqui de perto, né? Nós, graças a Deus, não tivemos um acidente igual o Brumadinho teve, graças a Deus, nós não tivemos uma morte assim pela lama, né? Tivemos pessoas que morreram lá do socorro e tal, enfim, a gente não pode atribuir talvez a isso, ao que eles viveram, mas nós tivemos mortes de pessoas de lá, né? Mas a gente observa que, infelizmente, deputado, assim, existe uma morosidade com relação à Vale, de cuidar dessas pessoas, e depois ela não dá prazo exatamente nenhum, nem para a pessoa pensar, sabe? Não sei o que a gente poderia fazer, sabe, deputado? Eu não sei com relação à CPI, que vocês trabalharam muito com relação a ela, mas eu não sei se a gente poderia, de uma certa forma, estar querendo, estar amparando essas pessoas melhor. Qual a sua visão com relação a isso, deputado? Olha, Décio, nós precisamos claramente de vocês duas coisas. Nós conseguimos aprovar o projeto de lei 550, que agora, por um ajuste, voltou ao Senado e espera que ele seja aprovado na íntegra, que é a proteção a vítimas de crimes e acidentes com barragens. A CPI concluiu em 4 outros projetos que estão em tramitação, que vão dar o alento e a indenização na tratativa dos valores antes do risco de acontecer, para não fazer isso que você falou, para que a empresa não possa chegar e falar assim, eu proponho isso, quer, não quer, azar. Né? Agora, é importante que, como nós criamos um comitê permanente, eu faço parte dele, eu e outros deputados federais, mas eu faço parte porque fomos criadores desse comitê permanente, que você, como prefeito de Barão de Cocais, encaminhe para nós essa denúncia da tratativa que não foi feita ainda pela comunidade de socorro, que ainda não foi contemplado, quando a empresa chega e fala assim, eu estou propondo a vocês isso, vocês têm 3 dias para responder, que ela possa ter uma outra, porque conosco é uma conversa, com vocês é outra. Como eles estão indiciados pela CPI, como estão todos sendo avaliados e a justiça está acompanhando, a gente tem no comitê permanente a informação para a justiça e também para a empresa. E nós podemos, de certa forma, cobrar a empresa para que ela possa ser mais ciosa com relação à tratativa, por exemplo, a socorro. Então é importante que eu receba, da sua parte, como prefeito, e da comunidade, um manifesto que ainda as relações e as tratativas não foram concluídas em função de uma intransigência dela, para que a gente possa, junto com outros companheiros, cobrarmos à empresa essa satisfação a essa comunidade, porque não se trata de chegar e impor aquilo que a empresa propõe. É uma negociação que tem que ser feita, e ela sabe que tem projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado que vão relacionar a estas ações. Isso é importante que você nos comunique oficialmente, para que a gente possa, via esse comitê permanente, caminharmos para o Ministério Público, para a polícia e, no caso, para a própria empresa, para que ela possa tomar as tratativas necessárias, independente, volto a dizer para você, independente de período eleitoral. Não é porque nós vamos entrar em agosto, setembro, período eleitoral, que nós vamos parar nossas tratativas que foram feitas lá na CPI, que culminaram com essa comissão permanente, da qual eu faço parte, e todos esses agentes fazem parte, para que a gente possa cobrar da empresa uma relação mais amistosa, né? Visto que hoje é uma empresa privada, e aí é importante as pessoas ficarem atentas. Por isso que a gente luta tanto contra a privatização de órgãos essenciais que o governador de Minas tenta fazer, como, por exemplo, com a CEMIG ou com a Copasa. Não sei se é o caso que atua em Barão de Cocais, mas todos os locais que tem Copasa, se quiser privatizar o setor de saneamento, nós vamos ter o risco depois do preço da tarifa ser cobrada, como é hoje feita com a energia elétrica. Nós que lutamos aqui para que nesse período de pandemia não tivesse corte de luz e nem elevação da tarifa de energia elétrica, coisa que a CELIG já descumpriu. Mas como ela ainda é uma empresa pública, a gente pode acionar o Ministério Público. Da mesma forma,
a gente quer fazer com os outros órgãos e empresas públicas, e a gente não pode fazer com a Vale, porque ela é uma empresa já privatizada. Então, a gente tem que entrar na relação do comitê permanente, visto que eles estão sendo investigados pelos crimes cometidos, e é muito melhor para eles satisfazerem as condições do que criar, como você bem disse, graças a Deus em Cocais não aconteceu o que aconteceu em Mariana e em Brumadinho. Eu espero que eles possam estar trabalhando no sentido de evitar que aconteça. Sim, deputado, muito obrigado. O senhor sempre faz isso, sou muito presente quando a gente precisa. Pode deixar que eu vou te encaminhar um ofício com relação a essas pessoas, né, que estão, de uma certa forma, sendo desrespeitadas, né, que não estão tendo oportunidade de negociar, né, está sendo uma coisa só de um lado, eles não escutam, eles só mostram lá a posição deles e não escutam, né. Mas eu vou te encaminhar esse ofício. Eu só gostaria de te pedir também, com relação à mineração também, Júlio Delgado, nós sabemos, né, que tramitou uma lei e foi até aprovado com relação aos municípios impactados pela mineração, né. Nós achamos que existe uma aberração nessa lei. Essa lei fala que o município impactado, igual o Barão de Cocais, é muito impactado, porque nós temos uma barragem da maior mina da Vale dentro de Minas Gerais, que é o Brucutu, que pertence a São Gonçalo, mas a barragem fica todo dia dentro do município, e a lei fala que o fato de a gente também é um município minerador, nós não podemos receber pelo impacto de uma outra cidade. E nós achamos que isso é uma aberração. A AMIC nós já fomos em Brasília, já conversamos. Hoje até a Agência Nacional acha que isso é uma aberração na lei. Nós temos que mudar essa cláusula, sabe? O fato de a gente ser também um município produtor de minério não pode nos impedir de receber por impacto que a gente recebe de outras cidades, sabe, deputado? Então, nós vamos usar muito da ação do senhor, da atuação do senhor aí, para a gente reverter essa lei, sabe? Então, eu lembro que eu já até comentei com o senhor quando o senhor esteve aqui, né? O senhor se lembra? Você pode contar comigo e não deixe de fazê-lo rapidamente, aproveitando que ainda, como nós estamos no período, pelo fato do adiamento das eleições para novembro, nós temos agosto e setembro de muita atividade aqui ainda. Vamos aproveitar não só o comitê permanente, como aproveitar também o funcionamento da Câmara para que a gente possa ajustar essas questões, né? Daqui a gente tem um peso muito maior de pressão para que possa ajudar vocês aí, cidades que são impactadas, afetadas ou atingidas. No caso, vocês, graças a Deus, não foram atingidos, porque não houve rompimento de barragem efetivo, mas vocês são afetados e impactados econômica e socialmente e ambientalmente naquilo que fazem aí. Para isso, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. Estou vendo aqui pessoas cumprimentarem você pela sua postura transparente. Não é as pessoas resolver ou não resolver da noite para o dia, mas é dizer, da transparência sua de colocar claramente o que é possível e o que é impossível na realidade dos nossos desafios. Aqui, como seu representante, como representante do povo de Barão de Cocais, em Brasília, por ter assumido essa causa dos municípios mineradores, não tenha dúvida que nós teremos essa discussão, inclusive também incluindo na questão da discussão da reforma tributária, porque isso tem impacto nas mineradoras e tem impacto nos municípios. Nós que somos municipalistas vamos estar lutando para que a gente possa garantir cada vez mais o recebimento de vocês. Então eu lhe cumprimento e lhe digo que aqui nós somos instrumento da vontade de vocês. E mais uma vez eu reafirmei esse compromisso a você pessoalmente também e reafirmo aqui agora os seus acompanhantes, para todos nós temos compromisso com o Barão de Cocais que adquirimos na vida, na luta, na lida. A lida com vocês, de ver o sofrimento, a luta de todos, principalmente de socorro, com socorro, mas acima de tudo, da sua transparência de mostrar que é um prefeito diferenciado e que merece toda a atenção da população de Barão de Cocais pelo que você tem feito. Pode contar comigo, eu estou aguardando seu ofício. Tá bem. Deputado, só mais uma coisinha, gostaria de te perguntar com aquele seu projeto de lei contra a carteirada, né? Nós vimos ali uma situação triste do desembargador, me parece que foi no Rio, né? Contra lá a Guarda Civil Municipal, foi em São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Olha, Décio, né, a gente tem... guardas, enfim. A gente tem visto muita gente dando carteirada rotineiramente, o que nos afligia. Eu, por exemplo, ia nos estádios de futebol
e eu pegava fila para comprar o ingresso e via quem não estava na atividade, juizado da infância e adolescência, oficiais de justiça, policiais mesmo, a paisana, dando carteirada para não pagar 10, 15 reais para ter vantagem pecuniária. Isso é uma questão que a pessoa pode se aproveitar, mas foi chocando muito quando agora, nesse período de pandemia, nós vimos 3 ou 4, o fato que aconteceu em São Paulo, o fato que aconteceu no Rio de Janeiro, quando não foi com guarda municipal nem o desembargador, mas foi alguém que se sentia hierarquicamente superior ao outro, porque tinha curso superior, porque era engenheiro, porque a outra era funcionário de uma companhia de energia do Rio de Janeiro, se impondo, constrangendo, intimidando, humilhando quem estava na rua para nos proteger. Essas pessoas estavam na rua correndo risco de contaminação para poder evitar que as pessoas usassem máscara para proteger a sociedade contra uma contaminação de algo que já matou mais de 88 mil brasileiros, num descontrole que a gente teve entre estados e municípios. Então a gente viu que isso passou do limite. Então a gente que achava que isso poderia entrar na lei de abuso de autoridade, ou poderia entrar numa lei penal, não. O nosso intuito na lei da carteirada, ele tem um objetivo muito mais educativo, ele tem um objetivo muito mais, vamos dizer, social, de entender que ninguém está acima dos outros por estar ocupando um cargo, um posto que conseguiu, ou por uma eleição, você prefeito, eu deputado, ou por um cargo que conseguiu por concurso público, um juiz que depois subiu a carreira e foi desembargador, e que possa humilhar quem quer que seja que está correndo o risco de se contaminar, para poder estar nos defendendo e protegendo a sociedade. Então isso tem que acabar de uma vez por todas. A gente começou a ter uma campanha de carteirada, não está com nada. Porque não tem sentido de ficar dando carteirada, porque ninguém pode se sentir superior ao outro num momento desse em que as pessoas estão trabalhando para nos proteger e a pessoa está ocupando um cargo público. Então a gente está pedindo, ela é muito mais educativa, muito mais conciliatória, porque ela proíbe, ela suspende a pessoa da atividade que está exercendo e ela não vai ter remuneração. Ela faz com que a multa seja paga dobrada, para que a pessoa que rasgou, humilhou, o guarda municipal rasgando a multa, jogando no chão, pague aquela multa dobrada. Ela tem a proibição de pessoas daquela família de participar do concurso da qual, se ela humilhou uma pessoa, por que ela vai fazer um concurso com uma atividade da qual ela acha que não é válida? Então ela tem muito um caráter de a gente corrigir essa distorção social e hierárquica que muitas vezes o nível social, ou o nível de escolaridade, ou o nível de renda pode impor cima dos outros. Por isso que a gente tem lutado por isso. Vamos ver se esse projeto já teve a subscrição de vários deputados de vários partidos e eu espero que o presidente Rodrigo Maia coloque em votação para que a gente possa, infelizmente, ter que ter uma lei para regular algo que a sociedade brasileira já rejeita há muito tempo, principalmente em período de pandemia. Deputado, já que você falou de pandemia, nós temos um orgulho muito grande, sabe, deputado, do enfrentamento que nós estamos fazendo com relação à pandemia, tá? Montes Locais, nós temos 222 casos, mais ou menos. Graças a Deus não temos nenhum óbito, né? Fizemos uma coisa aqui no comércio que foi meio inovador. O MGTV veio até aqui em Barão de Cocais fazer uma matéria, que foi o escalonamento de CPF aqui em Barão de Cocais para comprar no supermercado, sabe? Então, CPF que termina no número par faz compra no dia par, e CPF que termina em ímpar faz compra no dia ímpar, né? Com isso a gente conseguiu resolver bastante aglomeração de pessoas nos supermercados, e a gente acha que até esse êxito, graças a Deus, nós não tivemos nenhum óbito ainda, se deve a várias medidas que nós fizemos, né? Eu também estendo também esse êxito também à população de Barão de Cocais, que de uma certa forma abraçou, sabe, o isolamento social, por mais difícil que seja, ao uso de máscaras, por mais difícil que seja, mas de uma certa forma a população de Barão de Cocais abraçou, sabe, deputado? Mas eu gostaria que o senhor falasse, se o senhor pudesse, com relação também ao que a Câmara, né, Federal fez nesse enfrentamento, esse auxílio financeiro, o senhor acha que deve persistir por mais dias, como é que vai ser? Só para a gente poder falar também para a população de Barão de Cocais, uma visão de quem está lá, né, demandando tudo isso aqui para a gente. Olha, Décio, nós votamos vários projetos nesse período remotamente, alusivos especificamente à questão do combate à pandemia. Eu estou vendo que está distorcendo, não sei se é meu para você ou você para mim, as pessoas aqui
que possam comunicar da onde está vindo um certo bloqueio de imagem ou de som. Se tiver tudo bem, vamos continuar, eu dou suas ordens e eu vou respondendo aqui, porque eu estou vendo que o meu sinal está bom e o seu está um pouco falho a imagem para mim, talvez por sinal de internet. Mas eu digo aqui a você claramente, nós tomamos várias medidas, a obrigatoriedade do uso de máscara, ajuda ao setor cultural com a Lei Aldir Blanc, que veio para poder trazer ao segmento cultural as atividades de entretenimento que foram colocadas. Nós trouxemos a questão da ajuda ao esporte, nós trouxemos ajuda à micro e pequena empresa, a média empresa de pequeno porte para ter auxílio na negociação trabalhista, na flexibilização de negociação salarial e horário de trabalho nesse período de pandemia, e principalmente o auxílio emergencial. O auxílio emergencial está sendo pago hoje a 50% da população brasileira. E a gente sabe que ninguém recebe esse dinheiro para poder guardar na poupança, porque isso não existe. A pessoa recebe esse dinheiro para comer, para pagar suas contas. E isso é que está fazendo circular um pouco a economia. O Brasil tem condições, se parar de pagar um pouquinho a dívida pública, se parar de começar a recolher impostos de grandes fortunas, de sustentar esse auxílio emergencial por um pouco mais tempo. E o governo propôs R$200. Nós, do Legislativo, aumentamos para 600. Depois nós botamos um destaque para que ele fosse estendido até o fim da calamidade, que seja até dezembro desse ano. O governo propôs só mais 2 meses, mais julho e agosto. A gente não sabe o que vai acontecer em setembro, porque a gente sabe que esse pico no Brasil é cíclico. Nós estamos acompanhando todo dia na imprensa colocar estados que o número aumenta, estados que o número diminui. Essa oscilação está acontecendo. Tem estados que estão vivendo a segunda onda, enquanto estados estão passando pela primeira, como no nosso caso, da qual eu quero lhe complementar, porque em Minas Gerais, cidades como o seu caso, que tem casos, mas não tiveram óbitos, são verdadeiros sucessos. Hoje em Minas nós estamos tendo um número muito grande de pico da pandemia. Eu espero que isso possa passar, mas mesmo passando o pico, a descida dessa montanha é tão árdua quanto foi a subida. As pessoas estão enganadas achando que, subiu, chegou no platô, agora para descer. Não. Tem países que estão passando pela descida numa situação muito mais difícil do que passaram na subida. E é importante saber fazer essa descida com isolamento, na medida do possível, que você tem feito aí. Então, prefeitos como você, a gente está vendo que nesse momento estão sendo elogiados, são poucos. A grande maioria tem equivocado no planejamento, tem equivocado na coordenação dos projetos e da forma de fazer isso. Porque não é o fato de Barão de Cocais não ter, graças a Deus, nenhum óbito, que faz com que as pessoas possam relaxar nesse momento complicado. Porque Minas, a situação está feia. Eu estou hoje em Brasília e a situação aqui em Brasília também é feia. Eu estou dentro de casa. Amanhã a gente tem sessão remota, mesmo eu estando em Brasília. Os contatos que a gente faz são todos eles com todas as seguranças possíveis. Máscara, usa até aquela questão, aquela proteção do pé, igual é colocado em hospital, luva onde é necessário, porque a gente precisa continuar garantindo que esse isolamento se perpetue por mais um pouco. A gente vai passar um pico ruim, as pessoas estão vindo agora a questão de negligência e tudo, porque foi desconsiderado. Quando a Índia fez o isolamento completo, a Índia, que tem a mesma população da China, a Índia conseguiu passar bem. Flexibilizou um pouco, já está todo mundo falando que a Índia é o próximo país do pico. Porque o vírus está fazendo isso aqui no mundo. Rodou lá da Ásia, subiu para a Europa, passou para a América do Norte, América Latina, América do Sul, passou pela África e está voltando para a Ásia de novo. Se o vírus ficar fazendo isso aqui no mundo, rodando geograficamente, enquanto a gente não faz os combates que temos que fazer, é para mostrar que nós temos que ser exemplificares nos nossos pontos. Vocês aí, cada um fazendo o que é possível, aqueles que puderem continuar em casa, saindo o menos possível, quando sair com toda a proteção, tendo os contatos, que isso vai passar, mas ainda estamos numa situação crítica.
E enfrentar isso não é fácil, nós tomamos todas as medidas. Agora, aqui, quando nós quisemos perpetuar até o fim da pandemia a questão do auxílio emergencial de R$ 600, isso foi colocado em votação e, infelizmente, teve gente que disse, nós deixamos a critério do presidente. Deixaram a critério do presidente, e a gente sabe que, se depender do Paulo Guedes, ele acaba agora em agosto com o auxílio emergencial. Que se ele não acabar com o auxílio emergencial, ele perde o Paulo Guedes, ele está na sinuca de bico. E nós queríamos que o auxílio emergencial, com a dívida pública que o Brasil paga de juros, pudesse ser estendido até dezembro para todo mundo ter uma tranquilidade. Não é, eu volto a dizer, as pessoas se enganam quem acha que a gente vai ter um risco maior, as pessoas vão pegar esse dinheiro que as pessoas estão usando para comer, para pagar suas contas. E isso tem circulado pequeno negócio, pequeno comércio em cada cidade que a gente usa. Então é fundamental que a gente continue lutando por isso. Nós estamos aqui em Brasília justamente por isso, para poder dizer do equívoco do governo federal de querer agora em agosto cortar o auxílio emergencial, sendo que tem muita gente que ainda vai precisar disso nos meses de setembro, outubro, novembro, até quando a gente estiver ao fim da calamidade e aguardarmos ansiosos, esperançosos, cheios de oração, como é o caso de nós mineiros, a chegada definitiva de uma vacina que efetivamente é aquela que tem condição de criar um equilíbrio para todos. Tá. Deputado, só para a gente ir encerrando, eu sei que o senhor é um deputado assim, que tem a bandeira principal também, a educação. Nós vimos que o senhor foi um dos primeiros deputados a pedir adiamento do Enem, né? Um exame tão importante. Como é que o senhor acha que os estudantes vão enfrentar essa prova que é tão importante nesse cenário? Já muito difícil. Está provado aí que se nós tivéssemos o Enem em novembro, nós íamos ter metade desses estudantes que sequer iam fazer as provas. Ao conseguirmos o adiamento do Enem, eu acho que janeiro é cedo, eles vão chegar à conclusão que vamos adiar de novo, porque não tem condição, na realidade que nós temos hoje, com o nível de contaminação que ainda estamos no Brasil, a gente não consegue estabilizar esse pico nosso. Nós estamos com a média de 1.000 mortes há mais de 20 dias. Isso em nenhum país do mundo isso aconteceu. Então é importante que a gente possa estabelecer claramente um programa, né, de enfrentamento disso. A gente sabe que a gente vai ter reflexo disso agora, mesmo tendo adiado de outubro para meados de novembro as eleições, na demonstração de que foi fundamental o adiamento do Enem, foi fundamental a gente ter a garantia da votação do Fundeb e o aumento que terminava agora em 20%, por mais constitucionalizar e aumentar de 10% para 23% o Fundo Nacional da Educação Básica, que garante a vocês o ensino básico daquele que está lá começando, daquele que precisa da formação inicial, que talvez é a que consolida, a que cristaliza, é a base para a gente poder levantar uma educação mais sustentável nesse país. Isso foi fundamental, esse reconhecimento, e que eles vão chegar à conclusão de que, feito isso tudo, a gente precisa que o Enem também, talvez de janeiro lá para março, seja adiado de janeiro para março, para a gente dar tranquilidade a todo mundo, poder participar, fazer e entrar num curso superior com maior dignidade, com maior flexibilidade, sem essas malfadadas que a gente está falando, cansativas, reuniões remotas, aulas remotas, cursos remotos. A gente precisa ter o contato. Eu ontem mandei um e-mail para um amigo em São Paulo e disse isso. Nós estamos nos acostumando com a frieza dos e-mails, das escritas e muitas vezes do contato que a gente tem aqui, de estar nos vendo por vídeo, para poder olhar no olho, para poder dar um sorriso. E esse contato presencial é fundamental. A gente espera que a gente possa retomar rapidamente, se a gente fizer o nosso papel agora, e você está fazendo esse papel muito bem aí em Barão de Cocais. Deputado, obrigado. A gente está chegando ao final do tempo. Gostaria de agradecer ao senhor imensamente, tá? O senhor que tem, eu sei que o senhor teve sessão hoje, mas mesmo sendo jeitinho de participar na live com a gente, vou te encaminhar esse ofício, tá? Com relação às pessoas lá do Socorro, do Gongo, do Tabuleiro, da Estarei aguardando. Essa dificuldade, vou mandar para o senhor. Agradecer a todo mundo que participou da live também, né? E, deputado, estou te esperando aqui para tomar um café com a gente também, tá bom? Obrigado mesmo. Assim que passar esse fundo, pode ter certeza que, como tive com vocês aí, estou doido de saudade de poder voltar a Cocais aí para a gente poder
tomar um café e estar com os companheiros. Pode contar com a minha presença, eu espero que isso aconteça o mais breve possível. Ótimo, deputado. Muito obrigado mesmo pela participação, tá ok? Eu que agradeço, um abraço a todos os companheiros nossos aí de Barros Cocais e a todos vocês. O meu abraço fraterno, desejo que vocês possam ficar bem, aqueles que puderem ficar em casa, aqueles que não puderem se garantir nos aspectos de segurança, nos equipamentos de proteção, e que a gente possa continuar contando com fé em Deus que tudo vai passar.